Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, local de reunião da Igreja de Itaúna. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando das suas casas. Que o Senhor possa falar a cada um de nós nessa noite. O Senhor possa derramar a sua palavra nos nossos corações, amém? Gostaria de fazer uma oração no início, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nós dependemos de Ti. Senhor Jesus, precisamos da Tua palavra é espírito e vida, Sua palavra é que nos sustenta, Senhor. Por isso, nessa noite, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão que está nos ouvindo, abençoa os que estão acompanhando pela internet, que eu possa falar o nosso coração, suprir a nossa necessidade. Tudo que precisamos está na Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar início à mensagem 1 do novo volume do Alimento Diário, que é o volume Vem e Vê. Amém. Vamos falar junto? Vem e vê. Aleluia. Vem e vê. E a primeira mensagem que nós desfrutamos, ela tem por título A Voz do que Clama no Deserto. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 1. Oh Senhor Jesus, também João capítulo 1. Amém. A leitura aqui está falando do 15, mas podemos ler aqui do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler do 19 ao 28, amém? Os irmãos leem o 19, as irmãs o 20 e assim sucessivamente. Amém, os irmãos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Então lhe perguntaram: quem és, pois, tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Perguntaram: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? Qual vem após mim, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Amém. Vamos orar e ler um pouquinho, 23, amém? Então ele respondeu. Amém. Então ele respondeu. Então ele respondeu: eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém. Endireitai o caminho do Senhor.
Amém. Ó Senhor Jesus, vós o que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Graças ao Senhor, irmãos. Graças ao Senhor pelas palavras que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias, né? São palavras de vida e edificação. Nós vimos que a circulação da palavra e do Espírito, ela traz vida a cada um de nós. Traz vida aos membros do corpo de Cristo. Nós, no evento de jovens, de tropas e capitães, nós fizemos um grito de guerra lá que fala que sangue parado é morte. Amém. Circulando é vida. Amém. Sangue parado é morte. Circulando é vida. Então o sangue precisa estar circulando entre nós. E a circulação desse sangue no corpo de Cristo, ela é por meio da palavra. A palavra, ela é espírito e vida. Se a igreja, ela mantiver comunhão com o apóstolo, sempre ela vai estar recebendo espírito e vida. O segredo é estar ali na comunhão com o apóstolo. João capítulo 6, versículo 63, fala que o espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém? A palavra, ela é espírito e a palavra é vida. Porque a palavra, ela é uma pessoa. A palavra, ela é o próprio Deus. A palavra, ela não fala de Deus. Ela não explica Deus. Ela é o próprio Deus. Então, quando a palavra entra, a pessoa do Senhor é dada a nós. Senhor Jesus. Então nós vamos estar sempre imergindo, buscando essa palavra, ruminando essa palavra. E essa palavra que nos une, que nos dá vida. Nós somos unidos pela vida do corpo de Cristo, não é? O que nos une, não é só a nossa amizade. Nós, graças ao Senhor, nós também temos amizade entre os irmãos. As nossas melhores amizades deveriam estar na vida da igreja. Se você tem um grande amigo que está fora da vida da igreja, então você deve orar bastante, porque o normal das nossas amizades, nosso ciclo de amizade é estar na vida da igreja. Paulo falou para Timóteo que ele precisava seguir com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então nossos amigos têm que estar no viver da igreja. Ó Senhor Jesus, mas até mesmo entre os amigos, às vezes tem problema, né? Tem uns ranha, né? Tem uns embates, né? Mas o que a palavra vem? A palavra, quando ela circula, ela vem trazendo vida para nós. A palavra, ela vai cuidando de todas as coisas. Quando nós temos experiência, igual nós tivemos a última experiência do evento de jovens, do Tropas e Capitães, no início lá, na hora de dormir, os irmãos estavam preparando o ambiente lá, e a gente via que uns fights lá de vez em quando, né? Saíam umas faíscas entre os irmãos. Mas depois, irmãos, quando a palavra chega, quando a palavra lava, né? Aí é aquela alegria, né? Aí todos esquecem, né, o que tinha acontecido antes, né? E a palavra, ela traz vida para nós. E o Senhor Jesus, né? Nós vimos que Ele é o nosso irmão. Ele é nosso irmão primogênito. Ele era o filho unigênito de Deus, mas ele se tornou o filho primogênito. Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 14 e 15, lá tem um versículo lá, vamos ler, irmãos. Senhor Jesus, João capítulo 15, amém. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então aqui, quando o Senhor Jesus estava andando com os discípulos, o relacionamento mais íntimo que ele teve com eles foi chamar de amigo. Ele falou, o servo
ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o amigo, ele sabe todas as coisas. Mas só que quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, o nosso relacionamento com ele mudou. Vamos ler João capítulo 20, versículo 17. Senhor Jesus, amém. João capítulo 20, versículo 17. Irmãos, acharam? Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Amém. Vamos repetir essa parte? Subo para o meu Pai e o vosso Pai, subo para o meu Deus e o vosso Deus. Então aqui ele já não era mais amigo. Ele já chamou Maria, que Maria era irmã. Ou seja, nós temos a mesma vida do Pai. Ó Senhor Jesus, nós temos um Pai, irmãos. Você está alegre com isso? Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Você não está sozinho. Você não está desamparado. Você tem um Pai, irmãos. Um Pai que cuida de você, que cuida de cada um de nós. Senhor Jesus. Então, nós vimos que, desfrutando essa semana aqui, o Antigo Testamento, o povo, eles ainda estavam na velha aliança. Eles ainda estavam na luz do primeiro dia. Eles estavam ainda aquela luz nebulosa ali, fraca, Então, era necessário haver o quê? Uma mudança. Era necessário haver uma transformação. Então, o Senhor Jesus, ele precisava de alguém para fazer essa transição, de alguém para fazer essa mudança. Eles eram muito agarrados à lei, o que Moisés tinha falado para eles. Então, o Senhor precisava introduzir ali a nova aliança. Nós desfrutamos na mensagem passada, que o irmão Milton mostrou para nós, ali em João 1,17, fala que Moisés, ele trouxe o quê, A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, Moisés, ele apresentou a lei a todos os povos ali, aos judeus. A lei, ela era um retrato de Cristo. Era uma imagem do que Cristo representava. Mas só que o próprio Senhor veio. Ele veio em carne. Por isso que 1 João fala que o que nós temos visto e ouvido, com respeito ao verbo da vida. E João fala assim, nossas mãos apalparam. Ou seja, eles tocaram ali no verbo da vida. Então, o Senhor precisava de ser anunciado que o dono da foto havia chegado. Os irmãos que têm experiência, filhos que moram fora, o Dair, vários irmãos, quando olha a foto, não transmite um sentimento de saudade, ali você olha a pessoa ali, mas só que quando, daqui a um tempo, Dair, sua filha está chegando com seu netinho, já chegou, não, quinta una, vai vir aqui, mas só que quando ela voltar, você vai ficar olhando a foto do seu netinho? O que você vai fazer? Amém. Tá vendo? Quando chegar, ele vai desfrutar dele, irmãos. Porque a presença dele é viva e real. Mas só que os fariseus, o que aconteceu? Eles preferiram ficar com a foto. Enquanto Jesus estava presente, eles não abriram mão. Nós queremos isso aqui mesmo. Mas por que eles não quiseram? Eles não quiseram porque a presença física do Senhor, presença física de alguém, ela traz alguns transtornos, Ela traz alguns incômodos, Por exemplo, quando os avós, quando os filhos, quando os netos vão, eles ficam alegres, mas precisa ter horário, fechar a casa, eles põem a casa de cabeça para baixo, aí você não pode comer o que você quer.
Você não pode comer doce na hora que quer. Você não pode assistir o que você quer. Porque não tem toda uma restrição, porque a presença da pessoa está ali. E o Senhor Jesus, irmão, não era diferente. Quando o Senhor Jesus veio, havia uma restrição para eles. Porque o Senhor é a própria luz, a luz do quarto dia. Quando a luz iluminou ali, eles não poderiam ficar da mesma maneira. Por isso que em João capítulo 3, ele fala o seguinte, que eles não quiseram porque as obras deles eram más. Senhor Jesus. Vamos achar João aqui. Senhor Jesus, amém. João capítulo 3, né, que fala isso, que as obras deles eram más. Onde que fala nesse versículo, irmãos? Posso soprar aí. 3,19. Amém. Aleluia. Vamos ler. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não ser arguída as suas obras. Então a liderança do povo de Israel, eles não quiseram se aproximar do Senhor, porque a luz ela expõe todas as coisas. Ó Senhor Jesus, a luz do Senhor expõe todas as coisas. Nós estamos vendo, eu acho interessante que às vezes os irmãos que reuniram conosco, ou porventura saem do nosso meio, a primeira coisa que eles falam com a gente quando você precisa falar algo é que a vida da igreja não tem amor, né? A vida da igreja não tem amor, não. Cadê o amor? Mas eles querem só o amor. Eles não querem a luz. E a Bíblia fala que Deus é luz. Né? Quando você vai tomar um comprimido, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Aí, às vezes, quando eu tenho enxaqueca, por falta de tomar café, eu tenho que tomar um comprimido que está lá, dipirona, mais cafeína e mais outras coisas. Não tem como eu separar ali só a cafeína que eu quero tomar. Está tudo ali no comprimido. Então, quando a presença de Deus vem, a presença viva de Deus, não tem como a gente querer só o amor. Ô, Senhor, eu quero só o seu amor. A sua luz eu não quero não, Senhor. Eu quero ficar da mesma maneira, Senhor. Eu só quero o seu amor, Senhor. Não. Quando Deus vem, a luz também vem. A verdade também vem. A justiça também vem, irmãos. Não tem como fracionar Deus para a nossa necessidade. É por isso que muitos o quê? Não ficam na luz. Muitos aborrecem o viver da igreja que não quer andar na luz do quarto dia. Senhor Jesus. Então o Senhor usou, quem que ele usou? Ele usou João Batista, né, para fazer essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Não era algo fácil, mas João foi alguém preparado e escolhido pelo Senhor. Mateus capítulo 3. Senhor Jesus. Bem, Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 12. Vamos ler a Bíblia hoje um pouco, amém? Bem, vamos ganhar luz. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 12. Bem, naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão, e eram por ele batizados do rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém,
que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui nós vemos o relato de João Batista. João Batista, ele era alguém, como nós vimos no limentiário, fora da caixa. Fora da caixa não é mais convencional. Porque o povo estava tão enraizado que precisava de alguém fora da caixa. Ele era filho de sacerdote. Ele tinha todo o direito ali de estar no templo, de desfrutar das, como diz o Jorbel, das benécias, né, dele ali, né, dos benefícios. Mas o que ele fez? Ele foi para o deserto. Ele vestia roupas, peles de camelo. Ele era fora da caixa. Ou seja, para Deus fazer isso, ele precisa dos trabalhadores da última hora, que não são convencionais. Alguém convencional, ele não consegue fazer a virada. Ele tem que ser fora da caixa. No exército, o sargento sempre falava uma coisa com a gente, que só tem duas maneiras de você vencer alguém. Ou você é mais forte, ou então você é mais doido. Às vezes um baixinho igual eu vai enfrentar um cara grande. Eu tenho que mostrar para ele que eu sou doido, porque forte eu não sou, né? Então ele tem que olhar para mim e falar assim: esse baixinho é doido. Esse baixinho, ele vai vir para cima mesmo. Então, ou seja, João Batista, ele era alguém doido. Então o Senhor hoje, ele precisa o quê? A igreja em Filadélfia, qual que é a característica dela? Ela tem o quê? Pouca força. Mas o Senhor precisa que nós sejamos os malucos de hoje. Amém? Que sai para pregar o evangelho. Que sai para o CEAP. Que vem dormir, que sai com tanto de adolescente para a conferência. Quem dorme aqui com tanto de adolescente, irmãos? Não é? O Senhor precisa do quê? Dos fora da caixa. Que vão trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. E a missão de João Batista, qual que era a missão dele? Preparar o caminho do Senhor. Ela que fala lá em João 19, 23, que ele tinha uma missão, que era preparar o caminho do Senhor. Esse era a incumbência dele. O seu início, ele foi humilde. Ele foi humilde, quando nós vimos ali, que ele falou que vem alguém após mim, eu não sou digno de desatar a sandália. Vem alguém mais poderoso. João Batista falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, ele reconhecia a sua posição. Ele conhecia o seu lugar. Mas, irmãos, o tempo foi passando. Infelizmente, João Batista, ele não conseguiu se manter fiel, com um coração puro e simples diante do Senhor. Nós precisamos saber qual é a nossa função na vida da igreja. Cada um de nós precisamos saber qual é o nosso lugar, irmãos. Onde o Senhor nos determinou. Senhor Jesus. Eu lembro que eu sempre já falei isso com os irmãos, que quando a gente faz o serviço militar aqui, né? Aí, quando meu nome é letra A. Então, letra A vem um dos primeiros. Então, quando estavam todos juntos assim, igual está sentado assim, letra A eu era o segundo. O cabo na frente, e eu era o segundo na fila lá das instruções. Mas só que quando o exército ia preparar para sair, e para marchar, por exemplo, 7 de setembro, para correr, aí o sargento mandava alinhar todo mundo. Aí ele mandava a gente, chamava cobrir. Ele falava, cobrir? Aí todo mundo tinha que chegar e colocar a mão no ombro,
Aí você olha pela distância de altura, né? Mais velhos ficam na frente e os mais baixos ficam atrás. Então, quando os mais altos na frente e os mais baixos atrás. Então não adiantava eu reclamar. Quando ele falava cobrir, eu já sabia que meu lugar era o último. Não adianta, eu era o último aí. Eu já ia, ou seja, eu sabia qual era o meu lugar. Né? Eu cheguei perto dele e falei um dia, falei assim, falei na fanfarra, né? Eu falei na fanfarra, o meu sonho era tocar bumbo. Aí eu chego na fanfarra e falo assim, não, mas aqui também é ordem de tamanho. Só pode tocar bumbo quem é grande. Ô Senhor Jesus! Eu tinha que entrar numa fanfarra mirim, né? Para ver se eu conseguia tocar bumbo, né? Nem no dia que a gente foi pro evento lá na Morada do Rei, que a gente pegou uns instrumentos emprestados, o Senhor deixou eu tocar bumbo, foi a Sheila que tocou. Ô Senhor Jesus! Mas irmão, está vendo? Não adianta eu querer achar ruim, porque existe, eu sabia qual era a minha posição. Eu sabia qual era o meu lugar. Então nós na vida da igreja, nós estamos, tá claro, qual é a nossa posição. Né, lá, o versículo na Bíblia fala assim, Romanos fala, né, que ninguém deve pensar além do que convém. Né, não queira almejar aquilo que o Senhor não te deu, irmãos. Não queira a função que Deus não te deu. Seja fiel no que o Senhor te colocou. O Senhor te colocou para olhar os carros, seja fiel. O Senhor te colocou para ficar na recepção, seja fiel. O Senhor te colocou no serviço da cozinha, seja fiel. Seja fiel no que o Senhor te colocou. E ele fala assim que a recompensa vai ser a mesma. Tanto quem tinha 5 talentos, como quem tinha um talento, 2 talentos, ouviu a mesma coisa do Senhor. Falou, ouviu a mesma coisa, servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Ele não ouviu nada a mais. Ele ouviu a mesma coisa. Então, nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos comissionou. Senhor Jesus. Então, João Batista, né, irmãos? Né, como eu falei, ele não reconheceu, né, a posição dele. João capítulo 3, versículo 30. Eu já falei com os irmãos aqui, mas vamos ler novamente. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Você vê, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele falou isso para o Senhor, mas na hora dele diminuir, o que ele fez? Ele não diminuiu. Senhor Jesus, ele foi usado para poder anunciar a chegada do rei do reino dos céus. Mas só que ele mesmo não entrou debaixo da autoridade do rei do reino dos céus. Versículo Mateus 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você vê, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que João. Por quê? Porque João não entrou no reino dos céus. Não, no reino dos céus ali era a transferência de esfera. Ele preparou o caminho do Senhor, irmãos, mas ele não entrou. E não foi só João que aconteceu isso, não. Moisés também aconteceu a mesma coisa, né? Moisés, ele liderou um povo, preparou o povo, levou o povo até na boa terra. Na hora de entrar, Moisés ficou de fora. Isso é uma advertência para nós, irmãos. Né? Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Às vezes o Senhor pode ter me usado bastante no início, para pregar o evangelho, para edificar igrejas, para levantar o testemunho. Então, aí nós pensamos que o reino já está garantido. Né? Você foi um irmão que serviu muito,
né? Todos os irmãos te conhecem. Você foi uma excelente tia da salinha, um ótimo monitor. Mas, irmãos, aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Eu falo com os irmãos no futebol que a vida da igreja é uma competição de pontos corridos. Os irmãos sabem que é isso, né? Competição de mata-mata é assim, é um jogo em casa, outro fora. O time pior pode ganhar do outro. Mas ponto corrido é o que tem regularidade. Eu não vou falar nome de time, mas quantos times no início do campeonato comemoraram liderança achando que ia ser campeão com 15 rodadas? Ah, você é campeão, esse ano vai. Mas aí passa 16, 17, 30 rodadas, faltando 2 rodadas. Né? Teve um time, os irmãos, sabe, Botafogo, ele virou com quase 15 pontos na frente para ser campeão brasileiro. Era algo absurdo, mas o que aconteceu? O campeonato ainda não tinha acabado, irmãos. Aí ele perdeu uma, perde outra, perde uma, perde outra. No final, ele perdeu o título. Então, irmãos, aplicando espiritualmente, às vezes na vida da igreja nós achamos que nós já estamos garantidos. Mas só que a vida da igreja, irmão, tem as viradas. Né? A vida da igreja tem tem uns cavalos de pau que o Senhor dá com os mover dele. E se eu não tiver firme, no arreio, eu vou cair. Não é? Eu vou tombar. Né? É na curva que, quando joga a curva que a pessoa cai, né? Uns anos atrás, quando levava a gente para a roça, né? Aí, não sei se alguns irmãos lembram disso, podia andar em cima dos caminhões, aí levava a gente para ir para cachoeira, esse negócio, fica tantão de gente em cima do caminhão. O Dejaí, né, trazia vários irmãos no caminhão, né? Mas dependendo da curva, se você não estiver perto, você fica para trás. Porque é na curva, ou seja, o Senhor, irmãos, quer voltar. E o Senhor, Ele está fazendo as curvas. O Senhor está zigue-zagueado do Espírito. O Senhor está zigue-zagueando para já entrar na reta final. Mas, irmãos, nós precisamos apertar e segurar firmes. Nós precisamos ficar junto com os irmãos. Fala, irmãos, me ajuda, me segura, irmãos. Irmãos, eu não estou entendendo esse negócio não, mas me segura, irmãos. Teve um dia, né, que... Ó Senhor Jesus. Teve um dia que eu fui no parque, que era aquele brinquedo lá, o samba, né? O samba, é o samba, que ficava assim, né? Aí, eu fui lá no samba, eles falando, esse brinquedo aqui, eu falei, não, isso aqui é coisa de menino, não vou não. Aí, tentei lá e dei umas puladas lá, e eu falei assim, o Xim tava, o Daniel, né? Aí eu falei, isso aqui não é brinquedo de homem, não tem graça nenhuma não. E já saí do meu lugar, soltei, e lá ia descendo. Só que eu não sabia que ele parava. Ele parava e voltava. Na hora que eu soltei, ele voltou de novo. Aí, irmãos, eu segurei numa menina lá. Tava quase eu e ela caindo. E o Miguel era pequeno, o Miguel do Daniel, chorando, preocupado. E o negócio sambava, eu segurava a menina e quase caindo. Irmãos, eu passei um aperto. Mas serviu de lição, tá vendo? Que nós devemos segurar firme, né? Agarrar firme até a volta do Senhor, irmãos. Né? Não fraqueje. Né? Não fraqueje agora. Hebreus fala que por essa causa importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos, irmãos. É hora de pegar com mais firmeza. Não é hora de achar que já acabou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Onde que eu estou aqui? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos que João Batista, né? Ele tem uma nota aqui, depois os irmãos podem ver lá na King James. Eu trouxe a King James, mas não vou ler por conta do tempo. Lá fala que João Batista, ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Ou seja, ele não entrou no Novo. O Senhor Jesus veio para dar início ao Novo Testamento. E João Batista preparou o caminho
mas ele não entrou no Novo Testamento. Ele não fez a transição. Ele não passou. Ó Senhor Jesus, João Batista fez 20 na legislação. Ele não passou. Ele precisava fazer 21, mas ele não fez. Ele não fez a curva. Senhor Jesus, isso, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque o homem natural, ele gosta de fama. O homem natural, ele gosta de glória. Ele gosta de posição. Ele quer ser exaltado, ele quer ter a primazia. Isso aí, irmãos, é o velho homem. E o Senhor Jesus falou lá em João que ele não se dava a conhecer eles porque sabia o que era a natureza humana. A nossa natureza humana, ela é caída. Ela não é confiável. Não é isso? Não é confiável. Jeremias, capítulo 17. Eu gostaria que os irmãos projetassem esse versículo na versão King James, por favor. Jeremias 17, primeiro 9. Ó Senhor Jesus. Irmãos podem projetar para nós? Podemos ler aqui? Amém. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Irmãos, não há nada mais enganoso e irremediável, ou seja, não tem recurso, não tem remédio, do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vamos aproveitar que nós estamos em Jeremias também, hein? Vamos ler Jeremias 13, 3. Ó Senhor Jesus, amém. 13, 23, desculpa. 13, 23, amém? Os irmãos podem ler. A sua pele, pode o leopardo alterar suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados a praticar o mal? Ou seja, pode o leopardo alterar suas pintas? Pode o etíope mudar sua pele? O nosso velho homem, irmãos, ele não tem conserto. Ele não tem reforma. A única solução que tem para ele é a morte e nós sermos enchidos de Cristo até transbordar. Né? Só Cristo pode nos salvar, irmãos. Né? Nós não temos recurso em nós mesmos. Só que com o tempo, com o passar do tempo, a nossa tendência é confiar em nós mesmos. Né? No início, quando você está servindo o Senhor, aí você confia no Senhor demais. Senhor, me ajuda, preciso de Ti, não dou conta. Senhor, eu preciso de Ti. Mas depois, com o tempo do seu serviço da igreja, você fala, eu já faço de core salteado, né? Piloto automático. Às vezes você serve no piloto automático. Você fala a palavra, até as coisas espirituais, você faz no piloto automático. Porque nós não estamos dependendo do Senhor, mas o Senhor quer nos dar uma sacudida nessa noite. Para nós dependermos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, né? De pedir o Senhor graça para ter um coração desapegado das coisas. Não é não, Virgínia? E o Gui? Virgínia que gosta, né? Ou para que cargo oposição, né? A palavra é quem governa. E nos enche de função e realidade eterna. Irmão, para que cargo oposição, irmãos? É a palavra que governa. Só que nós amamos a nossa posição. Né? Você pode colocar lá para fazer qualquer coisa. Você pode ser um operador de pare e siga lá, que só mexe a placa, pare, siga. Você só faz isso. Mas se alguém te tirar de lá, tirar o seu cargo, você fica nervoso.
você não aceita perder. Você não aceita perder. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Lá fala que Moisés ele gostava de aparecer só quando ele estava com o rosto brilhando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Ó Senhor Jesus, e não somos como Moisés, punha a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, nós não somos como Moisés. Moisés, ele punha, quando Moisés falava com Deus, o rosto dele brilhava. Mas com o passar do tempo, a glória de Moisés ia passando. Aí o que Moisés fazia? Ele ia, tampava a face. Ou seja, ele só aparecia quando ele estava bem. Ou seja, ninguém gosta, irmão, de ser exposto. Os irmãos agora vão... eu comecei um serviço, os irmãos pediram para me dar um tempo agora. Dar um tempo no serviço. O velho homem não gosta. O velho homem fica indignado. E aí, se você dá... João Batista, aconteceu isso com ele. Quando ele completou a sua carreira, quando o Senhor chegou, ele tinha que ter abandonado os discípulos dele e ter ido até o Senhor. Mateus capítulo 9, fala que os discípulos de João, eles interrogaram o Senhor, eles foram até o Senhor. Mateus 9, 14. Ó Senhor Jesus, também... Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Ou seja, os discípulos, ele tornou um grupo de discípulos. E fala lá que, em Mateus, que eles, quando o Senhor estava batizando, os discípulos de João concorriam. Fala que o pessoal concorria, ou seja, João Batista, além de não entrar na esfera, no governo de Deus, ele se tornou um concorrente do Senhor, irmãos. A concorrência, Deus odeia a concorrência, sabe por quê? Porque a concorrência, ela é interna. A oposição, ela é de fora. Mas a concorrência é do lado de dentro. Há uma concorrência. Eu sou melhor que o Odair. Hoje quem vai falar, eu falo melhor que o Toninho. Eu toco melhor, né? Aí é o quê? Uma concorrência. Aí um irmão vem e fala assim: irmãos, eu terminei a mensagem com 40 minutos. Aí o seu velho homem, você está assim: eu quero terminar com 35 semana que vem. Com 35 eu quero passar meu encargo. Aí o outro falou: mas eu falei 1h10. Nossa, semana que vem pelo menos 1h30, né? Porque a concorrência, ela é do velho homem, irmãos. Mas o Senhor, ele não permite, porque nós temos a mesma vida. Nossa circulação em nós é a palavra de Deus. Nós temos o mesmo sangue. Nós temos a mesma vida de Deus. Nós somos irmãos. Não há concorrência entre nós, irmãos. Nós somos um pelos outros. Quando o irmão sofre, quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o membro se alegra, todos se alegram, irmãos. Porque nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: somos uma família. Você é da minha família. Somos a família de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora acaba de quebrar a casca e fala com o irmão que está do seu lado: eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Amém. Ó Senhor Jesus. Fala com ele, fala com o irmão que está. Você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Vem.
Aleluia! Você não vai ficar para trás, Lucas. Vaneildes, Vinícius. Amém, Isaías? Você não vai ficar para trás. Amém, irmãos? Você não vai ficar para trás. Aleluia, todos nós. Porque, irmãos, nós somos uma família, irmãos. Né? Nós cuidamos uns dos outros. Então não existe concorrência entre nós. E não existe concorrência, principalmente, não existe concorrência com o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Né? Vamos ler aqui Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, do 15 ao 19. Senhor Jesus. Amém. Os irmãos acharam? Podem ler. Todas as coisas, céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e o que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Esse é o nosso Senhor Jesus. Vamos ler também Apocalipse 19, versículo 16. Senhor Jesus. Cheios de encargo, amém? Cheio de vida. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler junto, amém, irmãos? As irmãs, primeiro, bem forte. Tem. Amém. 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 Os irmãos, bem forte. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Todos nós. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele está acima de todas as coisas, irmãos. Não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare a Jesus. O nosso Jesus, ele é inigualável. Ô Senhor Jesus. Tá aí os hinos para amanhã. Ele é inigualável, irmãos. Mas, às vezes, nós queremos competir com o próprio Senhor, irmãos. O velho homem, ele tem a ousadia de querer fazer a obra de Deus. Os irmãos, lembram de Saul ali? Enquanto Samuel estava demorando e Saul estava perdido, o que Saul pensou? Eu mesmo vou oferecer isso aí. Isso aí não tem segredo, não. Samuel vai lá e manda cortar um carneiro aí e pronto. Mas o que Saul fez? Ele perdeu o reino por causa da desobediência. Os filhos de Arão, fala que eles colocaram o quê? Fogo estranho. O fogo tinha que ter vindo de Deus. Não tem problema não. Estou atrasado. Senhor Jesus, não está tempo de eu orar, não está tempo de eu desfrutar, de servir o Senhor. Joga um fogo aí. O que aconteceu? Fogo estranho. Nós, irmão, precisamos sempre falar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jamais podemos querer roubar a glória do Senhor. Nós somos apenas servos do Senhor, irmãos. Somos apenas vasos do Senhor. 2 Coríntios, fala lá que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa,
como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, vem de Deus a nossa suficiência. Irmão, se o Senhor tirar a graça dele da nossa vida, às vezes as pessoas nos olham lá fora, não é? Porque para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Né? O Senhor tem nos dado bênçãos. Não só bênçãos financeiras, mas o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Então, um abençoado, aonde ele chega, as pessoas ficam olhando, né, com olhos diferentes. O sorriso dele é diferente, porque ele é abençoado. E o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ó Senhor Jesus, às vezes você tem aquela experiência de segunda-feira no trabalho. Tem trabalho que toda segunda-feira o pessoal junta para fazer um diário ali de diálogo de segurança, né? Ou então fazer uma oração. Aí às vezes teve aquelas festas em Itaúna mais chique que foram. Funeral, a porca, não sei o que, mais isso. E aí chega na segunda-feira, a cara deles. Aí eu e você estava na vida da igreja, passou aqui na casa de adolescentes, e quando tem um irmão ainda, fala, meu irmão, ó Senhor Jesus. Mãe, eles olham para a gente e falam assim, mãe, principalmente agora em Sumaré, né? A gente chega na segunda-feira lá, aí, para onde você foi no carnaval? Né? Onde você passou o final de ano? Estava junto com de coração puro, invoca o nome do Senhor. Ô Senhor Jesus! Porque, irmãos, nós somos abençoados, irmãos. O Senhor, Ele tem nos abençoado com a presença dEle. Então, mas só que, se o Senhor tirar a mão, aí, se nós orgulhar, achar que somos nós, tudo vem de nós, aí acabou. Né? Quando o Senhor tira a mão, é a mesma coisa que tirar a energia desse ventilador. Quando desconecta, acabou, irmãos. Então o nosso segredo é o quê? Qual o hino que nós cantamos? Pedir ao Senhor, Senhor, cria em mim coração puro. E renova dentro em mim um espírito inabalável. Sempre pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração puro, Senhor. Porque se eu desconectar de ti, Senhor, a minha alegria vai embora. Aí eu vou precisar buscar alegria em outras fontes, que não é o Senhor. Ela fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação. E na King James fala assim, e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Você vê, disposto a obedecer. Quando você perde a alegria das reuniões, você não quer mais obedecer. Com certeza, João Batista, chegou um período que ele perdeu a alegria. Né? Quando ele foi preso, ele mandou questionar lá, falou, pergunta o Senhor lá se é ele mesmo, ou a gente vai ter que esperar outro. Ele mandou, ou seja, a pergunta dele, e João Batista sabia. Ele não sabia, irmãos? Ele batizou, ele sabia que ele era o Cristo. Mas quando ele estava ali insatisfeito com a situação, né, João Batista ali, ele estava igualzinho o Beira-Mar, né? Ele estava lá de dentro e comandava tudo lá fora. Né? Mandava todos os recados e tal. Né? E sem celular. Né? Ele conseguia fazer essas coisas. Mas aí, o que aconteceu? Esse aí estava insatisfeito com o Senhor. Irmãos, e nessa questão, nós jamais devemos pedir ao Senhor, Senhor, guarda o nosso coração. Né? Eu não sei qual é o período que você está vivendo da vida da igreja, mas o ponto principal da vida da igreja, qual que é o ponto principal da vida da igreja? Qual que é não vou falar, que é algo que expressa a vida da igreja de fato. Você queria definir o viver da igreja em uma palavra. Uma expressão para a vida da igreja. Alegria. A vida da igreja, alegria. Alegria inefável, cheia de glória. Vocês acham que em outros lugares não tem espírito, não? Tem, não tem. Você acha que se a pessoa ficar no monte lá e orando, ele não vai buscar espírito, não? Mas só que quando nós nos enchemos de Cristo, irmãos, fala que o Senhor, Ele enche todas as coisas. Né? E o Senhor, Ele nos enche o quê? O resultado é o quê? É alegria. É a alegria de viver a vida da igreja, irmãos. Aí a gente estampa essa alegria.
né, de estar junto com os irmãos. Né? Mas quando nós estamos, às vezes, incomodados com o viver da igreja, né? Não estou muito satisfeito com isso não. Aí, nós vamos sempre pedir ao Senhor, o Senhor nos guarda, nos mantém na simplicidade e na alegria. Ó Senhor Jesus. E jamais, irmãos, jamais roubar a glória de Jesus. Eu lembro que ali na Bíblia, ali, o Senhor ele mostra bem claro para nós que quando Herodes ele prendeu Tiago, Pedro e Tiago, fala que ele matou Tiago, né, um dos apóstolos, a fio da espada. Mas só que Deus ali não fez nada. Mas só que quando Herodes ele estava lá e roubou a glória de Deus, quando ele passou, não sei se estava num cavalo, não sei se fala isso, mas quando ele passou, o povo falou assim, é voz de um Deus. E a Bíblia fala assim que Herodes não deu glória a Deus. Aí fala, ele foi comido de vermes. Porque ele quis roubar a glória de Deus, irmãos. Irmãos, misericórdia se nós quisermos roubar a glória de Deus. Achar que eu faço a obra de Deus. Eu é que faço, eu sei administrar, eu sei fazer isso, eu sei cuidar de criança, eu sei tocar. Irmãos, cuidado, né? Ele foi comido por vermes. E quais são esses vermes hoje? É os vermes da vida, da alma, do velho homem, irmãos. Aquilo vai te comendo, vai te corroendo. Né? O princípio de Lúcifer, né? Aquela semente, a genética negativa de Lúcifer. Né? Se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu ia colocar assim que quando ele fosse matar Tiago, os vermes viriam e comiam ele. Mostrava o poder de Deus para todos. Mas o Senhor não fez isso. Mas o Senhor, Deus Pai, ele reivindica a glória do Filho. Jamais devemos roubar a glória do Filho. E qual que é a nossa salvação para terminar? A nossa salvação é sermos enchidos de Cristo até transbordar. Ó Senhor Jesus, vou ler o último versículo com os irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 10. 10 e 11. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, 10 e 11, amém? Vou ler 2 versículos com os irmãos aqui. Ó Senhor Jesus, amém? Vamos começar do 9 aqui, 9, 10 e 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos ler 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, o Senhor ele quer encher todas as coisas. Né? Não pode sobrar nenhum espaço vazio entre nós. Não pode haver vácuo em nós. O Senhor precisa encher até transbordar. Ó Senhor Jesus, encher até transbordar. Ó Senhor Jesus, né, quando tem aquelas, irmãos conhecem quando tem aquelas bombas dosadoras de cloro, alguma coisa assim, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento no sangue, aí às vezes quando vai trocar a mangueira, aí dá ar, entra ar. Aí o que acontece? Aí a bomba fica batendo seca. Ela fica lá funcionando, mas não está injetando nada, porque tem um ar, entrou algo no meio. Aí quando para fazer isso, o que tem que fazer para tirar o ar? Você tem que pegar ali, a bomba ali, você está funcionando no 20 ali, por exemplo, uma dosadora de cloro, você tem que colocar no talo, você coloca no 100, que ela começa a bombear, forçar, o quê? Até expulsar o ar.
Os irmãos que são da construção civil aí, não é? Quando tem um ar na mangueira, o que faz? Você tem que encher de mais água, não é? Você enche de água que o quê? A água, quando ela enche, o quê? Ela expulsa o ar. Então, se tem espaço vazio em nós, irmão, o que nós temos que fazer? Nós temos que encher de Cristo. Nós temos que encher de Cristo. É o que? Até expulsar todos os espaços vazios em nós. Né? Não fuja de Cristo, mas se encha de Cristo e da sua palavra, amém? Jesus é o Senhor. Bem, vou orar pelos irmãos, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua muita misericórdia, Senhor, ter nos alcançado nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos colocou no viver da igreja. Nós queremos estar cheios de Ti, Senhor. Senhor, tira todo espaço vazio em nós. Senhor, enche com a Tua palavra. Queremos encher até transbordar. Pedimos que o Senhor venha guardar o nosso coração na simplicidade, na pureza devida a Cristo. Nós queremos permanecer até a Sua volta, Senhor, com alegria, com entusiasmo, servindo ao Senhor. Por isso, venha abençoar a Tua igreja. Abençoa os irmãos que estão nos ouvindo, Senhor, das suas casas, derramando as Tuas bênçãos. Jesus é o Senhor.